Eu acho que nessa altura a gente já imaginava que a gente já teria alguém trabalhando com a gente, tipo um produtor fixo, ou uma marca fixa, ou um selo, não sei. E a gente segue, assim, fazendo umas parcerias esporádicas, mas a gente cuidando de todo o trabalho, assim. E eu nem vislumbro, assim, no futuro próximo a gente mudar isso também, não. Uma expectativa boa, assim, porque a primeira vez foi muito bom, a casa encheu e a galera foi bem carinhosa. E também quando a gente tocou aqui da primeira vez, foi um momento importante, assim, do ano passado, assim, e a gente vê como da nossa carreira, assim, de certa forma, porque a gente estava com a expectativa de vir para o Sul, de conquistar a galera daqui, e a gente foi super bem recebido. Ao mesmo tempo ainda tive uma questão de saúde, assim, que eu fiquei rouca na época, eu fiquei cagando de medo. Agora eu ainda tenho um pouco de medo, mas eu tô dominando mais isso. Tá dando mais certo e a gente ficou, tá na expectativa de tanto manter o público que a gente conquistou aqui, quanto, quem sabe, trazer mais gente. A gente sente que tem mais gente descobrindo ainda a banda, né? Assim, e na verdade em todas as cidades que a gente vai, mesmo onde a gente já tem um público cativo, assim, de certa forma em São Paulo, por exemplo, a gente ainda tem muita gente que vai e conhece a banda no show, assim. Em 1000 lugares. Rio de Janeiro também, assim, tem gente, sempre a gente tá conquistando gente nova, assim, tá acabando de conhecer a banda. Princesa, meu jeito vulgar vai te conquistar, eu enxergo tuas mãos. A gente dobrou o público, dobrou a agenda. E ficou mais profissional, ficou mais afiado. E até as questões, assim, artísticas, os dilemas que a gente enfrentou, assim, mesmo pro lado negativo, assim, de mais desgaste, assim, das críticas, quanto à pauta do feminismo, quanto à nossa intrusão na militância, de certa forma. Isso também foi interessante, assim, de experimentar. Norte a gente ainda não foi, a gente nunca foi, porque é muito longe, a logística é cara, etc. Nordeste a gente já foi, mas a gente poderia ir fazer mais cidades que a gente não fez também, tipo Aracaju, Alagoas, a gente não fez porque é mais difícil também. Salvador a gente só foi uma vez, enfim, tem lugares que a gente ainda tem que se conquistar e firmar. Às vezes a gente tem uma sensação, sim, de que a gente, chegamos, talvez agora a gente... Mas quando a gente pensa assim, dá uma relaxadinha, aí já vem aquele medo do fracasso, assim, no retrogosto. Ou isso tem a ver com, tipo, número de pessoas ou o que uma pessoa fala, sabe? Às vezes eu fico pensando assim nisso. Com as duas coisas ao mesmo tempo. A gente sente que a gente tem um certo status, assim, de repente, onde que a gente chega, ou de como a gente é falado. Às vezes até de como a gente é mal falado, assim, né? Como as pessoas ficam irritadas, assim, tipo, Cardoso de novo. Ou as pessoas já veem a gente numa certa panelinha e a gente percebe que realmente a gente conseguiu tocar em vários festivais, conseguiu fazer uma agenda legal, assim, no Brasil. A gente é uma das bandas que toca mesmo, assim, então a gente tá nesse lugar, só que o medo de perder tudo isso é muito, muito vivo e eu acho que é muito fácil de acontecer também. Eu acho que nessa altura a gente já imaginava que a gente já teria alguém trabalhando com a gente, tipo um produtor fixo, ou uma marca fixa, ou um selo, não sei. E a gente segue, assim, fazendo umas parcerias esporádicas, mas a gente cuidando de todo o trabalho, assim. E eu nem vislumbro, assim, no futuro próximo a gente mudar isso também, não, assim. E porque a gente também lá atrás, a gente sabia nada do que a gente sabe hoje. A gente imaginava que a gente ia precisar urgentemente da ajuda de alguém que soubesse, né? Mas no final das contas, o que aconteceu é que a gente teve que aprender na marra, assim. E aí, conforme a gente aprendeu, a gente meio que falou, não, mas por que agora a gente vai passar o que a gente aprendeu para outra pessoa, né? Passar esse trabalho, assim. Bom, não sei se a gente... Eu acho que a gente duvida disso constantemente, assim, de qual que é o nosso lugar, se a gente tem uma capacidade de atingir um público maior, quão pop a gente é, né? Quão popular a gente é. Isso é uma coisa que a gente fica na dúvida, que ainda a gente sofre com isso. A gente quer fazer músicas populares e, de certa forma, hits, né? Que sejam imediatos, que atinjam fácil as pessoas, que seja explosivo, assim. Mas às vezes a gente duvida. Eu não acredito na gente mainstream, de jeito nenhum, claro.
mas nem também no topo do mainstream da cena independente, digamos, assim. Um topo como um Baiana System, ou como um Francisco Elombre, porque eles têm uma linguagem realmente muito mais pop do que a gente, e eu não vejo a gente com a nossa linguagem chegando nesse lugar. Em parte, a gente realmente não sabe o que vai acontecer, a não ser depois de lançar, assim, como que as pessoas vão receber. Isso aconteceu com algumas músicas do Princesa que eu achei que não iam pegar, tipo Sombra, achei que ninguém gostava de Sombra, pouquíssima gente ia gostar, e tem muita gente que gosta, que canta e me surpreende ainda, assim. Mas eu acho que esse disco tá menos pop do que Princesa, e tá mais introspectivo, e tá mais escuro, não sei, eu acho que eu sinto uma dor a mais nele, assim. Uma certa angústia, talvez, mas eu sinto que é uma angústia que também é do país, que também é do momento, assim, tá todo mundo meio angustiado e sem sentido, meio que vazio, assim. Mas a gente tava, antes da gente vir pra cá, a gente tava arranjando as músicas, agora a gente aproveita pra ir tocando as músicas também nos shows, pra sentir, pra testar e pra deixar elas quentes também, porque assim que a gente voltar, a gente vai começar a gravar. E aí, ai meu Deus, sei lá, tô com medo. Tô com medo dessa gravação, essa gravação vai ser feita em Goiânia mesmo, dessa vez. Os outros discos foram, o primeiro foi feito em Goiânia, num estúdio que não tem mais, mas que era o Coruja dos meninos do Hellbenders. Agora a gente vai produzir com o Braz, que é do Hellbenders de novo, assim, mas vai ser num outro estúdio, inclusive um estúdio de música sertaneja, assim, tradicional do sertanejão, dos grandões de Goiânia. A gente vai fazer com o edital da Natura, né, com o fomento da Natura. Eu acho que agora nesse terceiro existe uma expectativa, acho que a gente mesmo tem essa expectativa da gente se firmar mesmo nesse lugar que a gente estava falando, como se firmar. Eu acho que a melhor forma de você se firmar é você entregar um material que é de qualidade, digamos, dentro do nosso contexto, assim. É fazer uma boa música independente de qualquer coisa, independente da militância, independente da pauta, independente do que você quer experimentar no momento, né? Às vezes a gente pode ficar mais pop, ou a gente pode ficar mais esquisito, só que tem que ter aquela sensação de que é autêntico, de que a gente está sendo sincero, de que a gente está entregando ali uma paixão. Acho que esse que é o mais importante. Bom, eu sinto que no primeiro disco, por causa disso que a gente não era conhecido, assim, e porque a gente tinha que ao mesmo tempo conquistar as pessoas de cara, assim, eu sinto que ele é mais desesperado, assim, mais ansioso. Os meus vocais são mais gritados, é tudo mais explosivo, as músicas crescem muito, elas são assim... Tipo, tem muita música assim no primeiro disco. Se, tipo, não sei se vou gravar um segundo. Pelo amor de Deus, ai meu Deus, me escuta aqui, me escuta, sabe? Eu, tipo, sacudir a pessoa. Aí no segundo é tipo assim, nossa, peraí, calma, a gente conquistou, então a gente tem que... Vou prestar mais atenção no que eu tô fazendo, nessa relação que a gente já tem aqui. E no terceiro é mais sério ainda, assim. Acho que fica mais sério. E aí você perde um pouco, talvez, daquela liberdade do começo de ser qualquer coisa que você quiser no universo porque ninguém te conhece, assim, sabe? Assim, você não tem compromisso com ninguém. E agora fica mais sério, mas talvez também fica mais maduro, assim. Tem menos essa ansiedade, esse desespero, sabe? Assim, tem ainda um pouco a angústia, a ansiedade, mas existe uma maturidade que a gente já enfrentou essa angústia algumas vezes, então a gente sabe que agora é meio que, bom, lavar as mãos e fazer o nosso melhor. Que é o baixista, ele ainda é autônomo, ele trabalha com marketing e publicidade. Mas o Mac, ele trabalhava com jornalismo, inclusive ele fazia o jornal dos docentes da Universidade Federal lá de Goiás. E ele abandonou no começo do ano passado, acho, para se dedicar só à banda, porque a banda estava exigindo que a gente trabalhasse junto e full time, assim. E porque deu pra gente sustentar com a banda, né? Assim, é meio
é meio na pinta, assim. E talvez se não fosse, Mas- se não fosse o abandono das outras coisas, talvez não teria É, crescido. tem que crescer, pois é, tem que abandonar pra crescer, assim. Eu sinto que existe uma ilusão grande no sentido de que parece que a gente, tem umas pessoas que acham que como a gente passou nesse digital, o nosso ano tá garantido, assim, tipo, a gente não precisa fazer mais nada. A gente, tipo, tem uma super grana agora na conta. Aí vai botar no papel, tipo, porra, já foi tudo. Nem é, né? Pois é, eu acho que ainda a gente jogou pouco, foi a gente mesmo que fez o projeto. Eu acho que eu fui até ingênua na hora de fazer o projeto, eu joguei um valor muito até abaixo do que a gente precisa fazer, sabe? Tipo, eu não vou pedir muito, né? Ai meu Deus, eu pedi muito, eles sei lá o que acontece, sabe? Assim, de ingenuidade mesmo. Mas enfim, a gente tem o dinheiro pra fazer esse disco e pra fazer 4 shows em algumas cidades, e nem cobre todos os custos desses shows, mas fazer esses 4 shows para apresentar o disco. E aí é um super apoio, se a gente não tirasse disso, a gente teria que tirar da nossa renda de shows. Agora mesmo no começo do ano a gente está num momento difícil, assim, a gente está tocando pouco, até porque a gente está compondo para esse disco. Então é um apoio, mas não é um apoio que sustenta a banda no sentido de que as pessoas acham que acontece, de que agora a gente tá... não precisa nem trabalhar, mas é um super apoio. E é um apoio material mesmo, porque na questão do nome, da Natura, assim, lógico que tem um status, e é importante, a gente sabe que ter conquistado isso dentre várias pessoas já é uma conquista que você coloca no currículo lá, né? De certa forma é um prêmio, sim, mas eu não acho que a Natura, só o nome da Natura vai garantir que esse disco seja bem aceito, assim, ou que seja bem divulgado, nem bem aceito pela crítica, assim. Esse resultado me deixou a gente orgulhoso nesse sentido de que, não, essa galera elegeu a gente porque eles viram a gente ralando, né? E às vezes em condições que não eram tão favoráveis e mesmo assim ralando e entregando, assim, com competência, assim. Então, O segundo disco foi com a Red Bull, né? Você gravou isso da Red Bull. Foi, eles abriram, o que eles deram pra gente foi o mês de estúdio lá com os técnicos deles, assim. Aí o resto a gente financiou, tipo a ida pra São Paulo, a gente ficar lá e a divulgação do disco O mesmo. vídeo partiu deles? Como é que Foi isso? deles, eles viram a gente em Brasília tocando. Na época parece que eles até tinham esse negócio de curadores espalhados, talvez agora, eu acho que agora não tenho certeza. Mas aí tinha uns 2 deles em Brasília, eles assistiram um show que a gente fez lá, num lugar esquisito, inclusive, assim, não muito favorável, mas mesmo assim o show foi bom, e aí eles acharam legal, e aí a gente começou um contato. Assim mesmo. Eu acho que o Edital da Natura é um dos que é realmente um sucesso, né, porque já tem um tempão, e eles já patrocinaram vários artistas que a gente tem como referência de sucesso e que de qualidade também no meio independente, assim. Mas não geralmente, mas eu vejo que às vezes é um casamento esquisito e um casamento difícil de acontecer que não rola com muita fluidez, assim, porque são universos diferentes, né? A marca, ela tá muito pensando às vezes em marketing e o mundo independente é uma mistureba de coisas, de cultura e de comportamento e às vezes esse diálogo é um pouco difícil. A gente já tocou em eventos de marca em que a gente sentiu que era esquisito. A gente tava ali meio que fazendo como é que chama? Um som ambiente para alguma coisa que não era a nossa onda, que nem tinha um público, que nem tinha essa relação, sabe, assim. Mas, bom, que venham, né, essas iniciativas, melhor pra gente. É lógico que a gente tem um público, né? Não é à toa que eles estão querendo investir nisso, assim. Existe todo um nicho aí. Bom, é isso. Se tu quiser dizer assim, próximos planos... A gente tá gravando o disco, a gente deve lançar ele em junho, julho, se tudo der certo, e a gente lança algumas músicas antes. Se eu dar recado para as pessoas, eu acho que para quem tá começando, o importante é saber que vocês vão ralar muito e em várias frentes, né? Assim, você tem que se dividir de várias maneiras. Às vezes as pessoas só pensam assim, vou montar uma página, vou conversar com meus fãs, vou gravar o negócio e lançar. Mas você tem que ter uma mente de jornalista, uma mente de marketing, uma mente de produtor, uma mente não sei... É muito difícil ser talentoso em todas, assim... De certa forma, na banda a gente tem sorte porque o Mark é um cara que já era jornalista, ele usa o conhecimento que ele tem. E ele é super sociável, super agradável, assim, é ele que faz esses trâmites. E eu sou a pessoa durona que fica ali brigando ali por trás, assim. Então, um casamento perfeito, deu certo. Valeu, muito obrigado. Obrigada, Bom show, valeu. vai ser foda. Obrigada, vai ser massa.